Uma ótima noite a todos os amados e amadas do Senhor Jesus, na paz gloriosa do nosso Papai do Céu. Hoje, dia 19 de fevereiro de 2020, uma quarta-feira, gravando um pouquinho mais tarde, já são 22 horas e 25 minutos. Daqui a pouco nós já vamos estar postando e você vai estar aí se alegrando na presença do Senhor, ouvindo mais uma porção da palavra do Senhor. Hoje vamos ler Êxodo 11 e Marcos capítulo 7. De madrugada nós já lemos o Salmo 37, já oramos, baseado nesse salmo. Graças a Deus tem sido bênção para as nossas vidas. Deus anuncia a Moisés a morte de todos os primogênitos. O Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir daqui, e, quando vos deixar ir totalmente, a toda a pressa vos lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada varão peça ao seu vizinho e cada mulher à sua vizinha vasos de prata e vasos de ouro. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios. Também o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo o primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até ao primogênito da serva que está detrás da mó, e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão morrerá, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Então, todos estes teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue às pisadas, e depois eu sairei. E saiu de Faraó em ardor de ira. O Senhor dissera a Moisés: Faraó vos não ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. Vamos agora para Marcos capítulo 7. O Êxodo capítulo 11 foram só 10 versículos, mas o livro de Marcos está sendo bem longa, os capítulos. Então vamos lá, Marcos 7 vai começar dizendo: a tradição dos anciãos. E reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E, vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E, quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos,
e os jarros, e os vasos de metal, e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E ele, respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ou o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Porém vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. E, chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouve-me, vós todos, e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas? E dizia: o que sai, isso é que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. A mulher cananeia. E, levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. E, entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondendo, disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem, debaixo da mesa, as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por essa palavra, vai. O demônio já saiu de sua filha.
E, indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. A cura de um surdo e gago de Decápolis. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E, tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhe o proibia, tanto mais o divulgavam. E, admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Oh, glórias a Deus! Cada texto, difícil saber qual que é mais glorioso que o outro, né? Porque todos são maravilhosos. Mas aqui, olha, sempre eu tenho ministrado essa palavra, né? Porque isso aqui não foi uma parábola, isso aqui foi um acontecimento sobre a mulher cananeia. Como o Senhor abre-nos a porta da palavra para que a gente possa, pela fé, enxergar tudo quanto aquela mulher já tinha passado. E Jesus foi aos seus termos, ali de Tiro e Sidom. Não era de costume Jesus estar ali sempre, né? E quando ele chega ali, que essa mulher vai correndo até Jesus e se lança aos seus pés clamando, né? Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, amados e amadas do Pai, nós temos essa grande missão, essa grande responsabilidade, falar de Jesus, tão somente falar que Jesus abre os olhos aos cegos, que o Senhor ainda cura, faz ouvir os surdos e ainda faz falar os mudos, porque nós somos prova ocular do que o Senhor tem realizado no nosso meio. É claro que o Senhor não tem curado todos os mudos, mas o Senhor já tem feito obras dessa natureza e mais, através de vidas que servem a Ele em espírito e em verdade. Eu já contei mais no final do mês de janeiro, sobre a bênção que o Senhor tem colocado nas minhas mãos, recém-convertida, há mais de 40 anos atrás. Então, o Senhor não mudou, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo, Ele ainda ressuscita mortos. Ele ainda cura as feridas da alma. Essa mãe foi até Jesus, esperando ser ouvida naquele exato momento. Mas só de rogar e de gritar, ela não conseguiu. Isso traz lição para a nossa vida no dia a dia. Temos que reconhecer Jesus como Senhor, como nosso Mestre, como Filho de Deus e como Deus, porque Jesus é Deus. Quando ela reconhece, quando ela clama, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. A história nos diz sobre essa mulher, que era uma mulher muito rica, e ela estava acostumada a conseguir tudo na hora e da maneira que ela queria. Mas aqui Jesus, ele mostra a ela que ele veio primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. A palavra do Senhor diz ali em João, no capítulo 1, veio para o que era seu, me parece que versículo 12. Os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, se você crer, amados, nesta noite,
tudo é possível ao que crê. Ela reconheceu que não era a hora dela. Porém, essa mulher, ela andou muito mais adiante do seu tempo. Sabe como? Pela humilhação. Quanto mais o Senhor, entre aspas, a humilhava, mas na verdade ele não queria humilhá-la, ele queria que ela simplesmente jogasse a soberba dela por terra e passasse a crer no Senhor de uma forma diferente, da forma correta, não da forma que ela achava que tinha que ser. Isso aqui nos traz uma nova visão sobre essa mulher. Quando a gente entende que era uma mulher de posses, a gente passa a entender o porquê o Senhor agiu dessa forma com ela. A palavra do Senhor diz claramente ali em Tiago que Deus, ele resiste aos soberbos, mas ele exalta os humildes. Em outra tradução diz que ele é como se fosse assim, ó, sabe? Traz a explicação direitinho pra gente. Resistir é dizer assim, basta, é até aqui. Lança tua soberba por terra e eu vou agir. E isso aconteceu com essa mulher, amados e amadas do Pai. Ela reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, reconheceu que ainda não era o tempo dela, não era o tempo dos gentios, mas mesmo assim, ela se humilhou e recebeu a bênção. Isso aqui alegra o nosso coração de uma forma tremenda. Quer a bênção? Se humilhe. Reconheça que o Senhor é Senhor sobre tudo e Ele faz a hora que Ele quer, da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer, no tempo dEle e no lugar que Ele quer. Então espere mais um pouquinho, com paciência no Senhor. E com certeza, humilhando-te debaixo da potente mão de Deus, Ele a seu tempo te exaltará. Que Deus possa continuar te abençoando de uma maneira gloriosa. E nessa madrugada vamos estar lendo o Salmo 38. Essa madrugada que passou foi o 37. E eu tenho certeza que Deus ainda irá falar poderosamente ao nosso coração nessa madrugada. Que Deus continue te abençoando no nome do Senhor.